Pai do Senhor, povo de Deus, vamos para mais um vídeo agora aqui no nosso canal. E hoje nós vamos falar sobre arrebatamento. O que é o arrebatamento? Como será o arrebatamento? É o assunto de hoje, arrebatamento. Se você já se interessou por esse assunto, já vai se inscrevendo aqui no nosso canal, clicando no sininho para receber as notificações e dando aquele like abençoado também, para que o YouTube repasse esse vídeo para mais pessoas e mais vidas sejam alcançadas e cresçam no conhecimento da palavra. Esse é o intuito desse canal, fazer com que as pessoas cresçam no conhecimento da palavra de Deus. Vídeos gravados de forma simples, mas com essência do verdadeiro evangelho de Cristo Jesus sendo pregado, anunciado e ensinado através desse canal. Vamos lá, arrebatamento. Texto bíblico, Mateus, capítulo 24, versículo de número 3, que diz assim: estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Os discípulos tinham uma curiosidade a respeito da volta de Jesus, da vinda, do regresso de Jesus e do fim dos tempos, e do fim do mundo, e do fim de todas as coisas. Porque Jesus, em meio aos seus sermões, enquanto esteve aqui na terra, enquanto pelo menos durou seu ministério, que foram 3 anos e 6 meses de um ministério de muita unção, de muito poder, ele viveu aqui 33 anos e meio, ele pregou muito sobre a escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, e que é uma doutrina que eu tanto amo e tenho falado muito aqui nesse canal. Tem muitos vídeos aqui sobre o assunto. Aqui em cima agora vai aparecer o card, 7 selos do Apocalipse, um vídeo, 1 a 1, ensinando detalhadamente os 7 selos do Apocalipse. Vai aparecer outro card aqui também em cima, com uma playlist também só de vídeos sobre escatologia. Então é um assunto que a gente trata muito aqui nesse canal. Então hoje é um assunto que é conhecido, né, pelo menos dos que estudam a Bíblia, mas um pouco abandonado, um pouco deixado para trás por algumas pessoas. O que é arrebatamento? Primeira coisa, o que é arrebatamento? A palavra arrebatar, ela vem do grego, ela é originária do grego e significa harpazo, e quer dizer tirar algo com rapidez e de forma inesperada ou rapto, né? Raptare. Antes de falar do arrebatamento, quero falar dos sinais da vinda de Cristo, porque o texto que nós lemos em Mateus 24:3, os discípulos se preocuparam em saber os sinais, porque os sinais mostram quando está próximo de Jesus voltar. Agora Jesus estava na terra, ia partir, e eles já estavam preocupados com a sua volta, já estavam com saudade do Mestre, antes mesmo dele ir embora. Imagina nós, que nunca vimos Jesus fisicamente falando, sentimos a presença dele, cremos confiantemente nele, mas nunca o vimos fisicamente. Imagina nós, que somos cristãos de verdade, o desejo que temos de que Jesus volte e regresse para nos buscar, para levar para o céu. Então, arrebatamento é isso, né? Vem de harpazo, raptare, significa raptar, tirar algo com muita pressa. Então, quais são os sinais da volta, do regresso de Jesus? Ele veio uma vez como cordeiro, agora ele voltará como leão. A vinda dele a gente divide em 2 fases. Na primeira fase ele vem arrebatar, na segunda fase ele vem livrar Israel. Nós vamos nos reter na primeira fase, que é o arrebatamento. Quais os sinais? Primeiro, falsos profetas. Mateus capítulo 24, versículo 5. A gente vê falsos profetas dentro da igreja e fora da igreja. Não dá tempo da gente falar detalhadamente de cada um dos sinais, mas o primeiro é falsos profetas. Segundo sinal, guerras e rumores de guerras. Mateus capítulo 24, versículo 6. Nós temos visto isso constantemente, guerras e rumores de guerras. Terceiro, nação contra nação, fome e terremotos. Mateus 24 e 7. Também tem se cumprido isso constantemente. Quarto, sofrimento e tribulações. Mateus 24 e 9. Então é o avanço, é o crescimento do sofrimento da humanidade e das tribulações. Quinto, multiplicação da iniquidade
e o amor esfriando. Mateus 24 e 12. Então a iniquidade, que é um pecado, ou o pecado contínuo, tem havido uma crescente na iniquidade e no esfriamento das pessoas pelo amor. Em primeiro lugar, o amor a Deus, né? E depois o amor ao próximo, que são os dois maiores mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Jesus falou disso como um dos sinais do seu regresso. Esfriamento espiritual. O amor de muitos esfriaria. Então as pessoas estão esfriando na fé, estão esfriando, não amam a Deus. Agora veio aí o coronavírus. Eu estou gravando este vídeo aqui hoje, dia 1 de outubro de 2020. Estamos ainda em meio à pandemia ainda do coronavírus. A pior fase já passou, mas ainda estamos vivenciando o corona. Todo mundo saindo de máscara, todo mundo trabalhando de máscara ainda. Tempos difíceis e as pessoas ainda não despertaram para ver que tudo isso, inclusive o corona, já foram proferidos por Jesus. Estão em meio aos sinais da vinda de Cristo. Eu só vou citar aqui alguns, só 5 sinais, mas tem muito mais que poderia ser citado, mas o vídeo ficaria muito longo. Então isso é o que Jesus falou que ia acontecer. Depois desses sinais, Jesus volta para levar a sua igreja. A igreja é a noiva de Jesus. Jesus é o noivo da igreja. O arrebatamento é o casamento do noivo com a noiva. Jesus, igreja. Então Jesus vai raiar nos céus e a igreja é que vai subir ao encontro de Jesus. A vinda de Cristo se divide em 2 fases, como falei, na primeira fase ele vem arrebatar, 1 Tessalonicenses 4:17, na segunda ele vem livrar Israel, Apocalipse capítulo 19, versículos 11 e 12. Isso é uma verdade incontestável, Jesus vem. Não adianta alguém dizer que não acredita, pensar que isso é história de pastor, de padre, de religioso, para intimidar, para amedrontar as pessoas. Não, é uma promessa bíblica. Apocalipse capítulo 22, versículo 20. Jesus vem, ele garantiu isso, ele vem buscar a sua igreja. Que dia será o arrebatamento? Quando é que vai ser? Já apareceu alguém dizendo até a data do arrebatamento da igreja, quebrou a cara, porque a Bíblia não fala sobre a data do arrebatamento da igreja. Muito pelo contrário, Mateus 24:36, está claro lá que somente Deus é quem sabe o dia e a hora que vai acontecer o arrebatamento. Como será o arrebatamento? Será num momento, num abrir e fechar de olhos. 1 Coríntios 15:52, ao som da última trombeta. Foi Paulo que falou. No momento, o momento é o tempo mínimo que não pode ser contado. O momento é antes de 1 minuto, de 1 segundo, de 1 milésimo. Um momento é o tempo mínimo, não dá para contar. Eu já vi alguém querer explicar o que é um momento. Não dá, um momento é mais rápido que a velocidade da luz. É um abrir e fechar de olhos. Não é fechar os olhos, ficar lá parado, depois abrir e demorar. Não, é um abrir e fechar de olhos. Acabou. Jesus voltou. Vai ser tudo num momento. Por isso que vai ser tão desesperador para aqueles que ficarem. Porque não vão estar aguardando. Apesar dos sinais estar aí na cara, todos já se cumpriram, não falta mais nada. Jesus pode voltar a qualquer momento. Apesar de tudo isso, as pessoas ainda vão ser pegas desapercebidas, inclusive os crentes dentro da igreja. Ainda ficam com esse pensamento que Jesus só vai voltar depois que o evangelho for pregado em todo mundo. A Bíblia não diz isso em lugar nenhum. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre esse texto que é mal interpretado, de Mateus 24:14. E este evangelho do reino será pregado em todo mundo, então virá o fim. Não é o arrebatamento, é o fim. O evangelho vai ser pregado em todo mundo antes do fim. Tem a janela 1040, que são 52 países, entre 10 e 40 graus da linha do Equador, em que alguns desses países nem ouviram falar de Jesus ainda. E Jesus não depende disso para voltar, ele pode voltar a qualquer momento. Depois, na grande tribulação, o evangelho continuará sendo pregado. Então o evangelho do reino vai ser pregado em todo mundo, então virá o fim, não é o arrebatamento. Até as 2 testemunhas vão surgir em meio à grande tribulação para pregar o evangelho. Os crentes que ficar aqui, que não tiver com a vida no altar de Deus, vão pregar o evangelho. Os afastados que voltarem para Jesus em meio à grande tribulação, vão pregar o evangelho do reino aqui e vidas ainda vão se converter. Não vai haver uma atuação do Espírito como hoje há, porque o Espírito vai para a igreja. É claro que essa linguagem ela é humana, porque o Espírito é onipresente. Quando a Bíblia diz que o Espírito vai com a igreja, tem uns textos que falam sobre isso, está falando da sua atuação, que não vai ser mais
tão potente como é hoje, nos dias atuais, que a igreja está na terra. Quando a igreja sair, sai o sal dessa terra, sai a luz do mundo desta terra. Então o Espírito vai agir ainda, porque pessoas vão se converter, e só pode haver conversão com a atuação do Espírito. A Bíblia diz que é ele que convence o homem do juízo, da justiça, né? É ele que convence o homem para que ele se arrependa ao Evangelho de Cristo Jesus. Então, quem vão subir naquele dia? Ou quem não vai subir naquele dia? Os covardes não vão subir, os assassinos não vão subir, os idólatras não vão subir, os incrédulos, os impuros, os mentirosos, os feiticeiros, os abomináveis. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. As pessoas que praticam isso não vai subir. Quem vai subir naquele dia? Os fiéis, os santos, os que creem, os que adoram em espírito e em verdade. Os fiéis, Salmo 101, versículo 6. Os santos, Hebreus capítulo 12, versículo 14. Os que creem, João 3, 18, 19, 14, 1 e 2. Os que adoram em espírito e em verdade, João 4, 23 e 24. São essas pessoas que vão subir. Jesus vai voltar assim como ele subiu. Atos capítulo 1 e versículo 11, está escrito: os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, seremos arrebatados. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17. Ele virá como um ladrão na noite. 2 Pedro capítulo 3, versículo 10. No arrebatamento seremos transformados, é o que diz Filipenses capítulo 3, versículo 21. Naquele dia, vamos dizer, valeu a pena esperar e sofrer por Cristo. Romanos 8 e 18. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, e obrigado pelo like no nome de Jesus.